E se a sua fé tivesse sido escolhida por um imperador? O que você acredita sobre Deus pode ter sido moldado por um homem que não acreditava em nada, exceto no poder. Essa é a história que a religião não quer que você descubra, a verdade sobre Constantino e como ele transformou o cristianismo numa ferramenta de controle imperial. O ano é 312 depois de Cristo. O Império Romano está à beira da fragmentação. Guerras civis, disputa de poder, religiões em conflito. O império precisava de união e Constantino encontrou a solução em um lugar inesperado, a fé de um povo perseguido. Mas não se engane, ele não encontrou Deus, ele encontrou uma oportunidade. Constantino estava prestes a enfrentar uma das batalhas mais importantes da sua vida, a Batalha da Ponte Milvia. Dizem que, antes do combate, ele teve uma visão nos céus com a mensagem: com este sinal vencerás. Será? Mas será que isso foi realmente um milagre? Ou foi o início de uma narrativa cuidadosamente planejada, construída para legitimar o poder imperial? A verdade é que Constantino sabia exatamente o que estava fazendo. O cristianismo estava crescendo, mesmo perseguido. Era uma força invisível, unida por fé, por propósito e por dor. Ao adotar o símbolo cristão em seus exércitos, ele não só venceu a batalha, mas venceu os corações e as mentes de uma multidão cansada de sofrer. A vitória não foi apenas militar, foi simbólica. Ele deixou de ser apenas o general e se tornou o escolhido. Bom para você? Tem mais. 313 depois de Cristo, Constantino assinou o Édito de Milão. Pela primeira vez, o cristianismo deixava de ser uma religião perseguida e passava a ser protegida pelo império. O que parecia um ato de liberdade era, na verdade, o início de um acordo silencioso de poder. Constantino concedeu isenções de impostos, terras e privilégios à igreja. Em troca, o cristianismo se tornaria a cola ideológica que manteria o Império unido. Não era apenas sobre fé, era sobre criar uma nova base de controle, mais forte que qualquer exército. Constantino não se converteu à fé, a fé foi convertida ao poder. Apesar do cristianismo estar legalizado, havia um problema grave, ninguém concordava com nada, existiam dezenas de visões sobre Jesus, centenas de evangelhos diferentes, milhares de interpretações conflitantes, seja uma bagunça, como se houvesse várias igrejas dentro de uma só religião. E isso era perigoso para o imperador que buscava controle total. E que ele teve uma ideia brilhante. E em 325 depois de Cristo, Constantino fez algo inédito. Convoca todos os bispos do império para uma reunião extraordinária. Nascia então o Concílio de Nicéia e, apesar de não ser cristão praticante, ele presidiu o encontro pessoalmente. Ele queria uma coisa: unidade. Mas para isso, ele precisava de uma única doutrina, uma única Bíblia, um único Deus que servisse aos seus interesses. Evangelhos foram rejeitados, doutrinas consideradas heréticas foram banidas, escritos inteiros que falavam de um Jesus humano, espiritual, gnóstico foram queimados. O que não interessava ao império foi literalmente apagado da história. O que sobrou? Uma única versão da fé, aprovada, editada e carimbada pelo Estado. Pois é, e foi ali que o cristianismo deixou de ser apenas uma fé e passou a ser um braço do Império Romano, uma ferramenta oficial para manter o povo obediente, esperançoso e controlado. Constantino, um homem que nunca foi batizado em vida, se tornou o arquiteto da maior religião da história. Pois é, a fofoca é essa. Tá bom pra você? Então, você segue a fé de Cristo ou a fé de Constantino? Que começou com o Império em colapso, deu origem à religião mais influente do mundo. Mas será que essa fé foi construída sobre espiritualidade ou sobre o desejo de poder? A doutrina criada por um imperador sobrevive até hoje, e muitas vezes sem que as pessoas percebam que estão seguindo um modelo de fé moldado para obedecer. Essa aliança entre poder e religião gerou séculos de controle, inquisição, cruzadas, censura, silenciamento. Milhares morreram por questionar o que havia sido imposto no Concílio de Nicéia. Religião como arma e a fé como prisão. Mesmo hoje, ainda há quem repita dogmas sem saber de onde eles vieram. Mas quando você estuda a história por trás da fé,
algo dentro de você começa a despertar. Despertar não é abandonar a fé, é se reconectar com o que é verdadeiramente divino, longe da manipulação. É olhar para dentro, é questionar as versões oficiais, é lembrar que Deus não cabe em um decreto oficial. Você está pronto para reescrever a sua própria história? História escrita pelos vencedores, mas a verdade continua viva em quem escolhe despertar. Comente aqui embaixo, você já tinha ouvido essa versão da história? E o que mais será que esconderam de você? Se até a história da fé foi manipulada, o que mais você ainda acredita que não foi escolhido por você? E existe um mapa dentro de você, um código vibracional que revela muito mais do que te contaram. Revela quem você veio ser. E é por isso que eu criei um mapa vibracional estelar, uma jornada de reconexão com a sua origem cósmica, sua missão, sua verdadeira essência. O despertar não é sobre o que te contaram, é sobre lembrar quem você realmente é. A história como te contaram foi só o começo. Existe algo muito mais profundo escondido em rituais, símbolos e decisões que moldaram o mundo como conhecemos. E no próximo vídeo você vai entender o porquê de tanta coisa ter sido queimada, proibida, silenciada. Se esse vídeo te tocou, curta, compartilha, me segue nas redes sociais, se inscreva no canal do YouTube e ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo como este. Aqui a gente não te entrega respostas prontas, mas sim caminhos para você lembrar da sua verdade.